buenos días. Quiero agradecer a los tres países anfitriones de este evento, de este congreso tão importante en este momento histórico de América Latina, que es la República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. E me recordo que en el Evangelio Jesús cuenta que un día él estaba con sus discípulos en la puerta del templo de Jerusalén. Era o gran templo, del cual queda solamente este muro de las lamentaciones. Y llegó una viejita para hacer su donación a Dios y sacó de su bolsita una moneda y puso ahí en el tesoro del templo. Y muchos judíos y judías hacían donaciones al templo. El templo, poca gente sabe disso, era el principal banco do Império Romano. O imperador tomava dinheiro do banco do templo de Jerusalém, porque veniam peregrinos de toda a zona mediterrânea, por isso havia mesas de câmbio. Vocês lembram que Jesus, com a chibata, expulsou os cambistas, porque tinham que cambiar as moedas para hacer suas donações. E observando esta senhora viejita, Jesus disse a seus amigos: esta viejita ha dado mais do que toda esta gente rica que antes puso muito dinheiro em o tesouro do templo. Porque a esta gente rica não lhe hace falta o dinheiro que han dado, pero esta viejita ha dado de suas necessidades. Esta pequena moneda vai fazer falta para suas condições de vida. E eu diria que hoje esta viejita, em la solidariedade mundial, é Cuba. Todos nós sabemos que Cuba, por ser uma isla geográfica, por ser uma isla socialista, é o único país socialista da história do Ocidente, e por ser uma isla por força do criminal bloqueio dos Estados Unidos, então é uma tríplice isla. Por la geografia, por la ideologia e por o bloqueio, é o embargo. Vive muitas dificuldades e teria todas as razões do mundo para dizer: gente desse mundo, pobres desse mundo, perdona-nos, pero temos que cuidar de nós outros. Não podemos ser solidários a outros pueblos, porque temos nossas dificuldades internas. Pero como esta viejita do Evangelho, desde o início da Revolução, Cuba desenvolveu um sentimento e uma atitude de solidariedade internacional. A Revolução Francesa tinha a consigna de igualdade, liberdade e fraternidade. Hoje, igualdade, liberdade e solidariedade. O Papa Juan Pablo II falava uma expressão que me gusta, que há que criar
globalização da solidariedade. É verdade, porque o que temos hoje não é globalização, é globocolonização. A imposição ao planeta de um solo modelo hedonista, consumista de sociedade, que é o modelo anglo-saxônico. A McDonaldização do planeta. Isso não é globalização. Quando chegou a vitória na Revolução Cubana, em 59, eu tinha 15 anos. E já estava na militância estudantil desde os 13 anos. Por acaso, eu empecei muito temprano, muito precocemente, por mero acaso. E desde então, eu já tinha na cabeça de esquerda, venia da Juventude de Ação Católica, que eram grupos em Brasil, que na luta estudantil hacía aliança com os comunistas para enfrentar a gente de direita em las instituições estudantiles. Então, a Revolução Cubana foi um alento para nós outros, se Cuba ha podido, e por que nós outros não somos capazes? E desde então segui muito de cerca a Revolução Cubana. A primeira vez que pude visitar a Cuba foi muitos anos depois, em 81. Pero em 64 começou uma ditadura em Brasil, uma ditadura militar que durou 21 anos. E todos nós outros que fomos a la cárcel, eu fui a la cárcel em 64 por 15 dias, depois em 69 por 4 anos, éramos acusados de comunistas, terroristas e solidários a Cuba. Devo abrir um parênteses e dizer que dos 4 anos que estuve na cárcel, 2 anos finais junto a los prisioneiros comunes, que é um caso raro. A ditadura sacou a mim e mais um grupito de companheiros e pôs junto à penitenciária comum. Eu tinha muito medo dessa gente, toda espécie de bandidos, narcotraficantes, assassinos e tudo. E pensava, quizá a ditadura vai poner na cabeça de um muchacho deste que se mata aberto, vai ganhar a liberdade e pode criar. Havia muitas peleias em o recreio na penitenciária, havia muitas lutas de cuchillos. Então eu tinha medo deles e fui salvo por la fama de terrorista. Eles tinham muito mais medo de mim do que eu deles. Me miravam como se fosse eu fosse um Al Capone. E disse, Beto, sabemos que isso de fraile, sabe? Sabemos que isso é uma farsa. Também aí fora dizemos que somos empresários, que somos isso, que somos aquilo. E eu já não quero seguir assaltando a gente pobre na calle. Quero entrar para tu grupo. Assalto a bancos, sequestro de embarradores, retraeta. Eu dizia, mira companheiro, eu nunca apesar de apoiar a luta armada, nunca tomei armas em minhas manos, nunca hice um assalto a banco, na expropriação bancária. Não, Beto, eu sei que você todavia não me tem confiança. Pero vou aprovar, porque dentro de 4 ou 5 meses vou sair e quero estar com o seu grupo aí para fazer essas coisas pesadas. Isso me salvou, efetivamente. Bueno, nesse tempo, em anos 70, tínhamos em La Celda, era a fase primeira da prisão, que estavam somente prisioneiros políticos juntos. Tinha um rádio clandestino, porque era proibido ter uma rádio. Então, hicimos uma caja de manzanas, hicimos
um fundo falso e metemos aí este rádio. Com este rádio seguimos noite a noite as informações de Rádio Habana, Cuba, sobre a famosa cosecha de caña, de los 10.000 toneladas, 10 milhões de toneladas de caña. E aquilo era como uma torcida aí, como se fosse um jogo de futebol, uma decisão de final por Cuba. Isso, claro, já desarrollava em nós outros um espírito cubanófilo, né? E quando minha família e meus confrades visitavam, nos dias de visita na cárcel, levavam livros, porque vocês sabem que não é e Fernando sabe também, não é todas as coisas que são malas na cárcel, há coisas muito buenas, três coisas buenas, se pode ler todo o tempo, pode passar toda a noite lendo, porque pode dormir por la manhã ou por la tarde. Segunda coisa, não há que fazer reuniões. Muito bom. Não há que fazer reuniões. E terceira coisa, barro uma ditadura militar. Pode falar mal do governo, o que quer, não há perigo de ser preso. Isso é fantástico. Pode falar o que quer do governo. Bueno, e quando os frailes em la visita entregavam a la censura os livros, davam a nós outros uma hojita com a relação de livros, para que quando chegassem na celda, pudéssemos saber exatamente que exemplares han sido proibidos, não entraram, então os frailes teriam que levar de volta na próxima semana, e que exemplares efetivamente íamos recebido. E um dia, estava conferindo os livros, os titulares, e faltou um. E chamei o carcereiro e digo a ele: mira, aqui falta um livro. Não, este não entra. Este não entra. E por que não entra? Porque está em las relações de livros proibidos. Não pode entrar nenhum livro que trata de Cuba. O livro se chamava El Cubismo. Por aí você tem uma ideia do grado de cultura da ditadura, do alto nível de cultura da ditadura. El Cubismo não entrou, estava proibido porque trata de Cuba. Bueno, hoje sabemos de toda a história de solidariedade a Cuba. La OLAS, que durante tantos anos ha apoiado nossas lutas em todos os países desse continente que viveram bajo ditadura. Este país, 31 anos de ditadura de Trujillo. Brasil, 21 anos de los militares. E vocês conhecem este chiste, né? Que traduz bem a realidade. Em todos os países da América Latina houve golpes de Estado, com exceção de las três Américas, houve golpes de Estado, com exceção dos Estados Unidos. E todos sabemos a razão, porque não há em Washington embaixada americana, né? Por isso nunca houve golpe nos Estados Unidos. Agora, em todos os demais que têm embaixada americana, todos tiveram golpe de Estado, ou civis ou militares, ou as duas coisas, como passou no Brasil. E um exemplo de solidariedade da Revolução Cubana é um exemplo para nós outros de esquerda em este momento histórico da crise dos governos democráticos populares.
que é o exemplo de um franciscano, Francisco de Assis. Quem era Francisco de Assis? Era hijo do pioneiro do capitalismo. Eu me pongo um pouco aburrido quando apresentam a Francisco de Assis solamente como o santo da ecologia. E mira, há que ler na encíclica, na primeira encíclica do Papa Francisco, sobre a questão ecológica social. E o Papa se põe molesto quando alguém chama de encíclica verde, porque é uma encíclica política, social e econômica. Segundo Edgar Morin, não há nenhum documento na história da ecologia, nenhum, mais avançado que esta Laudato Si, alabanza Si. Porque todos os documentos apontam os efeitos da degradação ambiental, do câmbio climático, do acalentamento global. Este é o único documento que aponta os responsáveis. Por isso ha sido tão combatido e condenado nos Estados Unidos. Mas cerrando parênteses. Em aquele tempo de Francisco de Assis, Bernardone, seu papá, tinha, como tantos italianos, uma artesania de tecidos. Toda roupa, toda a coisa de cama, as toalhas de mesa, tudo era feito a mano por artesanos. E Bernardone inventa uma maquinita. É aí que se passa de artesania à la manufatura. E por inventar uma maquinita, isso é uma coisa elementar, que está em qualquer manual de marxismo, se pode produzir muito mais a um preço muito mais barato. E com isso, Bernardone levou várias famílias artesanas da região de Assis à miséria. Porque ele podia produzir 10 toalhas em um dia, mientras a família vecina artesana, que não tinha maquinita, produzia uma toalha em uma semana de trabalho. E como era um homem pioneiro do capitalismo, começou aí, século XIII, ele importava as tinturas para colorir os tecidos de França, que era lá o país metropolitano imperial em relação à Europa Ocidental em aquele ciclo, e por isso puso em seu hijo o nome de Francesco, que quer dizer aquele que vem de França. É como se tu ponga em seu hijo hoje o nome de Obama, de Bush, de Bill Gates, em homenagem ao Império. Não há nenhum Francesco antes de Francisco de Assis. É o primeiro, em homenagem à França. E este muchacho, mirando a opressão destas famílias, e a partir de sua leitura do Evangelho, quita a roupa em la praça principal de Assis, se põe desnudo, com um resto que tem 2 símbolos muito fortes. Primeiro, eu não aceito mais este tecido hecho por mi papá, porque isto aqui, esta roupa, está causando a miséria de muita gente. E mais, a partir de hoje, eu passo para outro lado. Eu não quero mais nada com essa classe opressora e passo a viver para os oprimidos. E assim foi. Lástima que pouca gente chama a atenção para este aspecto de que Francisco de Assis ha sido o primeiro grande contestador do capitalismo nascido. Pero onde quero chegar?
que o Francisco de Assis do século XX se chama Ernesto Che Guevara. Aí está outro resto simbólico de solidariedade de Cuba com o mundo. Porque o Che estava em paz com a história. Estava em paz. Havia sido médico em Chile, em Peru, em Venezuela, em Guatemala e em México encontrou os hermanos Castro, que preparavam o embarque do Grama. Estava em paz porque vindo o Grama, poucos han sobrevivido ao desembarque, vocês conhecem bem a história. O Che, com o hermano Castro, han sobrevivido. De médico da expedição, se tornou comandante da Revolução. Foi ministro de várias coisas, incluso presidente do Banco Central de Cuba. E com 80 e picos anos, podia estar hoje em La Habana, tranquilito, em paz com a história. E este homem abandona todo como um novo São Francisco para anonimamente meter-se em la liberação do Congo e em seguida meter-se em la liberação da América do Sul a partir de seu coração, que é Bolívia. E não há ofensa maior do que pensar que o Che hizo isto porque os cubanos não lo aceitavam muito. Não. O Che hizo isso porque Fidel e os dirigentes da Revolução queriam apoiar a decisão dele de, depois de participar da liberação de Cuba, participar da liberação de outros pueblos. Então, eu creio que o Che encarna o que São Pablo, para nós outros cristianos, encarna. É o homem da internacionalização. Não é um homem de um país, é um homem de todos os pueblos. E Cuba é uma revolução de todos os pueblos. Cuba, com suas dificuldades, para imaginar, por exemplo, que não há uma cascata em toda Cuba. Em Brasil há milhões de cascatas. Quando dizem um cubano tomou banho de cascata, mentira, isso é pecado porque é mentira. E cascata onde cai a água, em Brasil chamamos de cascada. Cascada, perdona-me, porque quando vocês chegam ao Brasil eu hablo portunhol e aqui hablo espanguês. Então, ajuda-me com a coisa que muitas vezes não sei a palavra exata, como a hora invento. Bueno, então, em Cuba toda a energia é movida a petróleo. E petróleo importado. E com estas dificuldades, Cuba, desde o início de sua revolução, se propôs a ser solidária a los demás pueblos do mundo. Hoje, mais de 100 países têm médicos e maestros cubanos. Pero um dos momentos mais significativos dessa solidariedade cubana foi na Guerra de Angola. Vocês sabem que com a vitória de Agostinho Neto em 75, a CIA armou outros grupos pseudo-revolucionários para sabotar a vitória da descolonização e do projeto político progressista de Agostinho Neto. Então, houve praticamente uma invasão de Angola por parte
do imperialismo. E a Revolução Cubana, isso exatamente é o movimento contrário de los espanhóis com este italiano chamado Cristóvão Colón. Com Cristóvão Colón chegaram aqui as caravelas para oprimir e provocar o maior genocídio da história da humanidade. Em um ciclo, han matado 70 milhões de indígenas. Então, eu me recuso a aceitar que o holocausto de Hitler foi o pior da história. Não. Primeiro, aqui foi muito pior. 70 milhões. 70 milhões. Mira que os países imperiais, como Estados Unidos e a Europa Ocidental, han dominado os 5 continentes. Mas há chinos e japoneses em Oriente, há negros em África, e não há quase nenhum indígena em América Latina. Isso significa que hemos sido o continente mais explotado por o colonialismo europeu. Nenhum outro continente ha sido tão dizimado, com um genocídio tão profundo como aqui. E por isso, eu disse aí no Senado que como dominicano, eu sou dominico, em Brasil me chamam de dominicano, não de dominico. Sou proprietário desse país. Eu me orgulho muito de ver que em Malecón de Santo Domingo há uma estátua de Fray Antônio de Montesinos, que era um homem progressista, que fazia críticas aos latifundistas coloniais, que eram chamados encomendeiros. E aqui, nesta cidade, se converteu o cura Bartolomeu de las Casas, que foi aquele que ha dado à América Latina a primeira Carta de Direitos Humanos. E, um detalhe, estamos em la universidade, a primeira de toda a história da América Latina. Fundada por los dominicos. Fundada por los dominicos em 1538. Em seguida, fundaram em Lima, na Universidade de São Marcos, se não me equivoco, em 1542. E depois, em La Habana, lá foi fundada em 1728, exato, por os dominicos. E depois foi uma universidade em La Habana, uma universidade laica, e depois agora uma universidade pública, estatal. E eu digo aos cubanos amigos, se com esse acercamento dos Estados Unidos vuelve a ter aqui propriedades privadas, eu quero de volta a Universidade de La Habana, porque pertenecia a los dominicos. Bueno, a Revolução Cubana, bajo o comando de Fidel, hizo justamente o movimento contrário das caravelas de Colón. Levou milhares de cubanos para lutar por la independência de Angola. E a batalha de Puito Caravale tuvo uma repercussão muito mais ampla do que a independência de Angola. Garantizou a independência de Namíbia e garantizou o fim do apartheid em África do Sul. Claro, isso custou a vida de 40 mil cubanos, creio que é por aí. Mas ha garantizado a vida de muito mais gente em África.
E quando Mandela saiu da cárcel, vino agradecer a Fidel e ao povo cubano é o fim do apartheid. E quando Mandela morre, em los funerais das cerimônias em África do Sul, é o único jefe de Estado estrangeiro que tuvo direito à palavra. Estava Obama. Ha sido Raul Castro. É o único. Ou esta, entre comillas, deuda histórica que a África do Sul reconhece em relação à Revolução Cubana. Eu não vou estender-me em outros exemplos históricos de como a Revolução Cubana é esta viejita do Evangelho, que quita lo que necessita para que outros possam ter alguma coisa, que sabe compartilhar. Daí que vem a palavra companheiro. Etimologicamente significa aquele que comparte seu pão. E o pão significa os bens necessários à vida. Daí vem a palavra companheiro, aquele que comparte seu pão. A questão agora para nós outros é outra. Nós outros que não somos cubanos, que não vivimos em Cuba. Como devemos ser solidários a Cuba? Cuba que ha sido tão solidária e sigue sendo com nós outros. Solamente em Brasil há quase 12 mil médicos cubanos. E detalhe, os golpistas de Temer não têm coragem de criticar essa gente, porque sabem que vão perder votos. Porque a gente brasileira, a gente pobre que nunca teve médicos, lhe gusta tanto a presença dos cubanos, que os políticos não fazem nenhuma crítica, porque um político que critica a presença de médicos cubanos perde prestígio popular. Então, nós outros temos que fazer a pergunta: e nós outros, de que maneira vamos ser solidários à Revolução Cubana? E aí está nosso exame de consciência. Por quê? Porque nos últimos anos, de 98, quando Chávez chegou ao poder em Venezuela hasta agora, as forças de esquerda, as forças progressistas, han conquistado muitos governos democráticos populares. E hemos feito um trabalho muito significativo de avanços sociais, de redução da desigualdade, política diplomática independente, soberana, de solidariedade a Cuba. Cuba, graças a esses governos democráticos populares, pudo suportar as dificuldades decorrentes do desplome do muro de Berlim e da desaparição da União Soviética. Ou seja, os logros desses governos democráticos progressistas não estão somente em nossos discursos, estão nos dados da ONU, da FAO, da Organização Mundial de Saúde. Ou seja, a situação em América Latina ha melhorado muito em todos esses países que han sido governados ou seguem sendo governados por gente progressista. Pero estão todos em crise. E em alguns hemos perdido muito terreno, como é o caso do Brasil. Agora temos um governo golpista. E não sabemos exatamente o que vai passar agora em agosto, quando o Senado vai a ser o juízo da presidente Dilma, porque há como 6 senadores indecisos e eles são capazes de definir a coisa. E eu confesso aqui, entre nós outros, que não sou muito otimista. Por quê? Porque muitos desses senadores indecisos han sido ministros do governo de Lula. Então, não havia razão para ser indeciso. Quando
se demonstra indeciso um momento desse, tenho desconfiança de que não vai comportar-se muito bem. Bueno, vamos esperar. De qualquer maneira, há que seguir pressionando ustedes em seus países, mandando cartas, correio eletrônico ao Senado do Brasil, à Embaixada do Brasil, denunciando o golpe, esperando que a legítima presidente pueda volver ao poder. Isso é muito importante. Esta é uma tarefa urgente. Este é um apelo da delegação do Brasil aqui presente. Ou, se quer, esta é uma de nossas lições de classe ou de casa ao sair deste encontro. Pero hemos cometido alguns equívocos e temos que trabalhar com profundidade, com humildade, alguns equívocos que hemos prometido. Quizá um dos mais importantes foi garantizar à gente melhorias de vida em quantidades materiais, melhor salário, melhor vivienda, melhor acesso a bens personais, nevera, televisores, celulares, computadora, crédito para comprar uma vaca, para melhorar sua pequena propriedade agrícola. Pero não hemos hecho um trabalho político com essa gente beneficiada por nossas políticas. Hemos criado, em alguns países, uma nação de consumistas e não uma nação de cidadãos protagonistas políticos. E que passa? Passa algo muito sencillo. Quando um governo garantiza à gente bens materiais e não garantiza o mais importante, que são os bens simbólicos, a formação da consciência, vicia esta gente mal. Vicia. Porque que tem uma bicicleta, amanhã pode ter uma moto, amanhã pode ter um carro, e já amanhã quer ir a Miami de avião. Porque não formaram sua consciência. E o desejo humano, qualquer psicólogo sabe disso, o desejo humano é infinito. Não tem barreira, não tem limite. E que hace de uma pessoa um militante político? Essa definição, para mim, me parece muito precisa. Da diferença entre um cidadão comum e um militante político. A diferença é que um cidadão comum é uma pessoa que tem uma percepção da vida como mero fenômeno biológico. Tua abuela, que nunca se ha metido em política, o tu abuelo, pero trabalhou para manter a família, era um homem dedicado, muito honesto e todo, pero tinha uma percepção da vida como um mero fenômeno biológico. Não por culpa sua, por culpa de que não teve nenhuma oportunidade de conscientizar-se politicamente, de fazer uma militância política. Já um militante político é uma pessoa que tem a percepção da vida como um fenômeno biográfico. Minha vida é parte da história de uma classe, de um pueblo, de uma nação, de uma conjuntura internacional. E os reveses da vida, Fernando sabe disso, não solamente são suportáveis por la consciência humana,
Por isso que os prisioneiros comuns sofrem muito mais que os prisioneiros políticos. Porque para eles não tem sentido estar na cárcel, e para nós outros a cárcel está em nosso horizonte militante, incluso a morte. Em Brasil, há poucos anos, uma monja americana, Dorothy Stang, já com mais de 70 anos, defensora de los sem terra, foi assassinada por um latifundista, um grupo de latifundistas. Me meteram uma bala na cabeça, a queima-roupa. E era uma mulher nascida nos Estados Unidos, numa família rica. E tu te perguntas, que hace uma muchacha rica de Estados Unidos meter-se de monja e allá de monja ir a Brasil e allá de Brasil ir à zona mais pobre da Amazônia para defender gente sem terra? La formação da consciência. Esta mulher nunca sua vida moveu por dinheiro, por poder, por bens materiais. Então, para ela, as dificuldades eram parte de sua missão, porque todos sabemos, tanto maior é o sofrimento, quanto menos eu assumo este sofrimento. Se tu tens um filho discapacitado e não aceita, tu vai sofrer muitíssimo. Mas se tu é capaz de amar esse filho, tu não vai sofrer. Porque quando se assume a dificuldade, é uma frase também de Jesus, né? Mi fardo é ligeiro e mi peso é suave. Ou seja, quando se assume, as coisas se tornam tranquilas. Então, Cuba, com o desplome do muro de Berlim e a desaparição da União Soviética, passou 5 anos ao menos de período especial. A gente não tinha comida, a gente não tinha energia, eu estava aí estes anos, ajudei a organizar um vuelo de solidariedade em Cuba. Eu me recordo de Fidel dizendo: Beto, estou encantado porque Ceilão, que agora tem outro nome, né? O país cambiou de nome, Mianmar, se lembra agora, não? Creio que é isso mesmo. Sri Lanka, havia enviado uma sola bolsa de arroz em solidariedade, como a guerrita do Evangelho. Ou seja, não temos nada, mas queremos ser um resto. Como nós outros institutos da solidariedade também, levamos na medicina pouca coisa, porque não se pode levar muita coisa em um vuelo. Mas o que me impressionava é que todos os analistas nos Estados Unidos diziam: agora sim, é o efeito dominó, a Revolução Cubana vem na barro. E não vino a barro. E não somente não vino a barro. E não somente não vino a barro. Não houve, como houve em Polônia, Alemanha Oriental, Rússia, Hungria, toda parte, houve manifestações públicas de la gente descontente com o governo socialista, e nunca houve isto em Cuba. Nunca houve. Ou seja, a gente suportou essa dificuldade. Por quê? Porque tinha um bem maior do que as coisas materiais, um sentido da vida, um sentido profundo do que eles chamam de cubaneidade. Uma identidade nacional que não tem nada de xenofóbica, porque é uma identidade nacional muito aberta ao internacionalismo. Então, nosso dever agora, diante dos equívocos que hemos cometido, é fortalecer os potenciais protagonistas políticos para cambiar nossos países. Volver ao trabalho de base.
hacer alfabetización política. Tenemos que reconocer, hay gente de izquierda que ya no quería cambiar su país, quería mantenerse al poder. Y por eso muchos, lamentablemente algunos, no muchos, han sido corrompidos. Porque la corrupción no tiene ideología. No tiene ideología. Hay corruptos en la Curia Romana, hay corruptos en Cuba, hay corruptos en toda parte. Ahora, la corrupción en un revolucionario es mucho más grave do que en una persona de derecha. La derecha es naturalmente corrupta. No hay que tener ninguna preocupación. E Fidel um dia me disse uma coisa muito séria. Um revolucionário pode perder todo. Perder a casa, porque tem que sair da casa. Perder o trabalho, va desocupado porque está comprometido com a revolução. Perder a família, porque tem que estar em uma clandestinidade. Perder a liberdade, porque vai à cárcel, vai à tortura. Perder a vida, porque é assassinado em combate ou a polícia na calle, não sei que coisa, na tortura. Lo único que um revolucionário não pode perder é a moral. Lo único. Lo único. Quando perdemos a moral, não é nossa credibilidade personal que se perde. A credibilidade é nossa causa. Porque nós outros encarnamos essa causa. E não vai pedir a gente que siga crendo em nossa causa se nós outros não somos capazes de ser coerentes com os princípios dessa causa. Então, eu termino subrayando este ponto. Se queremos ser solidários à Revolução Cubana, não é solamente participando de eventos como este, visitando Cuba, organizando brigadas, apoiando os maestros e médicos cubanos em nossos países. Não, é muito mais do que isso. É volver a trabalhar com os campesinos, com os obreiros, com os excluídos, organizando politicamente os jovens e criando em essa gente militantes da esperança, militantes da utopia. Eu sempre digo nas escolas, eu sou de uma geração que nos anos 60 tinha 20 anos. Havia drogas, mas não havia drogados, não havia drogaditos. Por quê? Porque éramos todos viciados em utopia. Quanto mais utopia, menos droga. Quanto menos utopia, mais droga. Porque não se pode viver sem sonho. E se o sonho não é político, não é altruísta, não é solidário, vai ser químico. O que não se pode viver sem sonho. Temos que salvar a Revolução Bolivariana. Temos que salvar nossos governos democráticos populares. Temos que fazer do exemplo de Cuba, sem nenhuma cópia xerox, porque não se trata disso. Espero que o socialismo do Brasil tenha muito futebol, muito carnaval, muita caipirinha e outras tantas coisas, enfim, sabe? Com nossa indiciocracia, nossa maneira de ser, né? Aguacate doce, não ensalada, como vocês lhe gustam aqui, enfim. Temos nossa maneira, nossa identidade. Pero, gente, não há melhor maneira de ser solidário com a Revolução Cubana, nós outros, pedagogicamente, volvendo a preparar gente para cambiar nossos países, cambiar este mundo. Muitas graças.